que começou com uma paixão avassaladora, de repente se transforma em um relacionamento frio e o casal acaba trocando poucas palavras na correria do cotidiano. Muitas brigas ou longos períodos de silêncio podem indicar que as coisas não estão muito bem. Mas o que fazer para manter o afeto e a parceria tão desejados por todos os casais? Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nos acompanhem também pelas redes sociais, Twitter e Instagram, @Viva Voz Univale, Facebook, /Viva Voz Univale. Se você tiver sugestões de pauta, vivavoz949@gmail.com. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Antônio Carlos Lansoni, que trabalha com terapia de casais, terapia conjugal. E a gente já começa agradecendo a tua presença, Antônio Carlos. Agradeço também, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E já vou te fazer a pergunta principal, que é, queremos entender melhor o que é a terapia conjugal ou a terapia de casais, por favor. Então vamos lá, Juni, Lisa. A terapia, que eu prefiro chamar de psicoterapia, porque ela caracteriza como um processo realmente psicoterapêutico. A gente sabe que tem outras terapias, né, e cada uma tem, digamos assim, a sua função, a sua respectiva eficácia em outras áreas do saber, em outras áreas do conhecimento, mas a psicoterapia é um tipo de trabalho realizado pelo psicólogo em clínica, em consultório particular. E quando a gente fala em psicoterapia de casais, é uma modalidade de psicoterapia em que muitas vezes ela pode iniciar com o casal ou pode iniciar, digamos, apenas com um dos cônjuges, né? Então esse procura o processo, procura a psicoterapia e ela, com toda certeza, como é psicoterapia de casal, ela acaba evoluindo para uma psicoterapia em que ambos participam do processo, né? Então, ela é um tipo de psicoterapia, assim como a psicoterapia individual. A diferença evidente é que o casal participa, mas eu sempre gosto de salientar esse aspecto, né? Que muitas vezes inicia apenas com um dos cônjuges e depois, né, o casal ele participa e depois, novamente, apenas um dos cônjuges pode continuar o processo. Então, depende de cada caso, né? E como são realizadas essas terapias? Bom, consultório particular, né, Juni? E nesse consultório, a gente, como eu acabei de colocar, muitas vezes a gente inicia o processo apenas com um dos membros do casal, né, do cônjuge, porque o que acontece, né? Falando um pouco assim sobre o perfil, né? Muitas vezes, apenas um procura a psicoterapia para falar sobre as questões relacionadas do casal, da relação, que não está bem, algo não está bem. Então, o homem ou a mulher nos procura enquanto profissionais, né, e muitas vezes até buscando alguma sugestão, algum aconselhamento, né. Eu costumo dizer que eu não dou aconselhamento, né, essa é até uma questão que depois a gente pode evoluir também um pouquinho para essa questão, mas a psicoterapia, ela é um processo mais abrangente, que aprofunda, que trabalha certos aspectos da pessoa e no decorrer dessa conversa, desse processo da psicoterapia individual, a gente acaba consensando, né? Ok, então vamos partir então para uma psicoterapia de casal, desde que o outro, evidente, queira participar desse processo, né? Então, não tem um número limitado, assim, de sessões, ok? Então, assim, algumas pessoas, elas chegam e nos perguntam, né? Mas então, quantas sessões, né? Em 5 sessões, será que a gente consegue resolver o nosso caso, o nosso problema? Não tem um número, porque cada caso realmente é um caso e vai depender muito da situação, do que está gerando aquele conflito, gerando aquelas situações que realmente, por alguma razão, né, está trazendo algum desconforto para ambos ou para um individualmente nesse processo. Né? Certo. Agora, Antônio Carlos, quando é que as pessoas devem procurar auxílio de um profissional? E também, olhando pelo outro lado, na sua vivência clínica, que tipo de motivações tem levado os casais a procurarem a terapia? É muito interessante assim a tua pergunta, sabe, Elisa? As questões são das mais variadas, né? Então, eu percebo assim que existem alguns sintomas, alguns indicativos assim que fazem com que a pessoa procure a psicoterapia, porque algo realmente não vai bem. Começam às vezes, por exemplo, assim, com alguns conflitos, pequenos conflitos diários. E quando eu falo pequenos conflitos,
não são aqueles conflitos assim um pouco maiores, por exemplo, alguma questão profissional, alguma questão ou da relação, às vezes questões muito pequenas realmente. Né, esse frio, um dos cônjuges deixou lá a janela aberta e esfriou a casa, esfriou o apartamento, e daí já é motivo para briga, sabe? Uma questão que eu percebo, sabe, e que há procuras nesse sentido, quando se percebe assim que há uma dependência emocional do outro, sabe? É algo mais ou menos assim, explicando. A pessoa ela se coloca na seguinte condição: para que eu seja feliz, eu dependo e espero que o outro também seja feliz. E isso é um problema, né? Porque muitas vezes esse outro ele está com algum problema, ele está com alguma situação que ele não está conseguindo resolver, e ele, por exemplo, pode sim entrar num processo de depressão, numa tristeza mais profunda, e realmente não ficar bem. Então, se o outro ficar pautado nessa ideia de que o outro precisa estar bem para que eu também, né, fique bem, essa é uma questão assim que isso eu tenho percebido, né? Existe essa queixa, né? A pessoa chega no consultório e fala: eu sou assim porque você é assim. Eu sou desse jeito, eu sou triste porque você é triste, eu sou uma pessoa ansiosa porque você também é ansioso, você me deixa assim, você me faz assim. E acaba transferindo essa culpa, essa responsabilidade para o outro. Então, assim, essa é uma das questões assim que a gente percebe, né? E entre outras, assim, sabe, Lisa? E qual é o tipo de melhora que esses casais vão ter com a terapia conjugal? Porque vão aprender a lidar com esses conflitos, né? Como que vai ser dali para frente? Então, Júnior, assim, o que é um casal? A gente está falando de casal, ok. Mas o que compõe esse casal, né? É o marido, né? A mulher. E cada um tem as suas questões particulares, as suas questões, digamos, muitas vezes não resolvidas, digamos assim. Então, falando um pouquinho do processo, né? Então, quando a gente inicia um processo de psicoterapia de casal, pode chegar num dado momento que eu chego para um dos cônjuges e comento e faço a seguinte sugestão: olha, talvez nós pudéssemos agora, nesse momento, partir por uma psicoterapia mais individual, porque eu estou percebendo que tem questões que diz respeito à sua pessoa, questões que você precisa, que é interessante, né, que você trabalhe. Claro que eu procuro conversar isso em um outro momento, não necessariamente na frente do outro, né, porque existe toda uma questão assim de sigilo quando a gente entra em questões mais pessoais, mais particulares. Então, né, essa tua pergunta, né, no sentido de evolução, de melhora, de crescimento, é muito importante levar isso em consideração, porque embora seja um casal, existem questões de cada um que precisam ser resolvidas. E às vezes, por exemplo, pode ser um trauma, uma situação que a pessoa passou lá atrás na vida dela e que ainda não está resolvido para ela e que o outro não vai conseguir resolver. E às vezes o outro está até ou sofrendo ou até atrapalhando nesse processo. Então, muitas vezes eu convido, e quando se inicia um processo daí mais individual, num dado momento, para trabalhar certas questões mais específicas daquela pessoa, e é uma psicoterapia individual, daí no caso, então, a psicoterapia, como eu coloquei antes, né, no início, existe uma diferença entre a psicoterapia e o aconselhamento. O aconselhamento, ele é possível, mas eu costumo colocar em que termos? A psicoterapia é algo mais profundo, mais abrangente, e o aconselhamento, ele só é possível quando, digamos assim, de alguma forma a gente constrói essa relação terapêutica e o psicoterapeuta, ele percebe que ele pode fazer algumas sugestões aqui ou acolá nessa relação psicoterapêutica que está acontecendo de forma individual. Então, assim, quando a pessoa começa a trabalhar certas questões, trabalhar certos aspectos, que são aspectos que não dependem do outro, e ela começa a melhorar, ela começa a perceber que ela está conseguindo alcançar um resultado interessante, algo positivo, que naquela relação em casa ou mesmo na psicoterapia eu não conseguiria resolver. Então aí ela começa a perceber que, opa, pera lá, então realmente tinha questões que eram minhas, questões comigo que eu precisava trabalhar, e que muitas vezes eu acabava transferindo para o outro, esperando que o outro de alguma forma, né, resolvesse essas minhas questões. Então por isso, assim, né, voltando, explicando um pouquinho o processo. Então, inicia-se com um processo com o casal. Num dado momento, é possível, pode acontecer, não necessariamente existe essa obrigatoriedade, mas uma separação naquele momento de tratamento, a gente segue de uma forma individual e depois a gente volta, porque a gente tem que pensar da seguinte forma. Imagina a seguinte condição, né?
Aquele casal que nos procurou, me procurou no início da psicoterapia, era um. A partir do momento que o processo foi evoluindo, tanto em casal, ali, esse casal comigo no processo psicoterapêutico, ou depois individual, então foi avançando o processo. Quando essas duas pessoas voltam a se encontrar depois de 2 meses, 3 meses, né, é um outro casal que está ali, né, com outras questões, com questões suas resolvidas, trabalhadas, e que, digamos, facilita o processo, né, para se dar continuidade nesse processo da terapia conjugal, né. Bacana. Agora, Antônio Carlos, na sua vivência, né, quais são os principais problemas? Você pode citar alguns exemplos? Lógico que a gente não vai nominar ninguém, mas que tipo de situação você costuma receber lá no seu consultório e que a terapia acaba ajudando, né? Essa pergunta ela é interessante, ela é até complexa porque são muitas questões realmente, né? E muitas vezes, até aproveitando assim, né? Quando eu falo em aconselhamento, eu vou comentar aqui alguns tópicos, né? Vou sugerir algumas questões, né? Até em função daquilo que a gente percebe em clínica, mas muitas vezes aquilo que para um casal pode ser conflitante, para outro não necessariamente, né? Será conflitante, né? Então, assim, algumas questões assim, que a gente percebe, sabe, Lisa, desculpa, referente à administração, por exemplo, do cotidiano, né? Essa é uma questão assim que as pessoas, às vezes, elas, por incrível que pareça, e parece algo assim, poxa, até quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode pensar assim, poxa, mas é evidente, isso é óbvio, como assim a administração do cotidiano? É claro que é necessário, mas por incrível que pareça, muitos casais, eles não conseguem organizar adequadamente o seu cotidiano. E onde que eu quero chegar, né? O que seria essa organização do cotidiano? Questões básicas, sabe? Questões assim de quem leva o filho para a escola, quem busca, quem paga determinadas contas, sabe? Enfim, quem cuida da manutenção da casa, da compra, do supermercado. E são questões assim, às vezes tão pequenas e tão básicas e que realmente, por incrível que pareça, acaba gerando conflito. É claro que isso não é... Eu sempre gosto de perceber essas condições, essas situações como sintomas, né? Ou seja, se isso está acontecendo, se isso que é tão básico está acontecendo, é porque algo realmente não vai bem, né? Uma outra questão assim, sabe, Lisa, que a gente acaba percebendo também no consultório, é que alguns casais, eles nos procuram e acabam falando, né, às vezes vem até com aquele mito, com aquela ideia de que os opostos se atraem e tudo mais, né? Eu tenho um certo cuidado e coloco nos seguintes termos, olha, os opostos até eles podem se atrair no primeiro momento, mas o que mantém essa atração são as afinidades, né? Então, quando a gente começa a perceber, né, quando eu percebo no atendimento que existem ali poucas afinidades nessa relação, com toda certeza é uma relação que tem que ser avaliada, tem que ser pensada, tem que ser discutida, né? E quando eu falo em afinidades, que afinidades seriam essas? Não seriam aquelas afinidades assim, é evidente que um, por exemplo, pode gostar de um estilo de música e o outro de outro estilo, certo? Um pode gostar de caminhar e o outro pode gostar de fazer atividades físicas, ok, são questões menores e que é completamente assim, possível conversar e discutir e chegar num consenso sobre isso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, numa afinidade do tipo, um quer ter filhos e o outro não quer ter filhos, né? Um quer viajar para o exterior e o outro quer ficar no Brasil e estabelecer carreira aqui no Brasil. Então, são questões mais complexas e que também aparecem, sabe, no consultório e que... Então, aquelas questões menores, né, é evidente que são mais fáceis de serem trabalhadas, de serem, né, discutidas e resolvidas, ok. Né, que eu coloco como sintomas. São sintomas de que algo na relação não está bem. Agora, quando essas afinidades assim, que são maiores, que tem mais a ver com metas, com planos de existência realmente, que são questões mais complexas, elas estão em desacordo, elas não estão, digamos assim, não há um consenso entre o casal sobre questões como essas, então é evidente que, né, é interessante, né, a gente recomenda que se faça psicoterapia. Né, essa relação pode estar em risco, né? Pode estar em risco, exatamente, pode estar em risco. A gente vai para o intervalinho, mas voltamos já já. O nosso tema hoje é a terapia conjugal, psicoterapia conjugal, como aprendemos agora, com o psicólogo Antônio Carlos Lansoni.
Nós estamos de volta com Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo o psicólogo Antônio Carlos Lansoni. Bom, Antônio Carlos, voltando aí à questão dos casais, da psicoterapia e tal, eu acho que tem muitas situações que acabam confundindo as pessoas que estão num relacionamento. Por exemplo, agora a gente está aí nesse momento do Dia dos Namorados, tem toda uma mística em cima dessa data, e tem também o conceito de amor, de paixão. Qual é a dose certa desses elementos para manter um relacionamento equilibrado, funcionando, enfim? Perfeito, Lisa. Então, existe esse mito, né? O mito do fato de que o amor, por si só, ele resolve todas as questões, né? Então, muitas vezes, né, nós ouvimos, né, comentários, né? Algumas pessoas, comumente elas falam que, não, mas basta amar. Se eu amo ou se fulano ama tal pessoa, todo o resto se resolve. E veja bem, não é bem assim, né? Então, o que a gente percebe, né? Que quando a pessoa, por exemplo, ela tem características da sua personalidade, né? E por isso que a psicoterapia individual também é importante nesse processo. Quando ela tem características da sua personalidade que ainda não foram resolvidas ou que de alguma forma precisam ser melhoradas, de alguma forma essa característica vai carregar a ideia do amor. Então, me explicando, né? Então, por exemplo, a pessoa ela fala, mas eu amo a minha esposa, mas ela é uma pessoa muito ansiosa. Como é que vai ser esse amor? Vai ser um amor com ansiedade, né? Eu amo a minha esposa, eu faria tudo por ela, mas eu sou uma pessoa muito descontrolada, eu não consigo me organizar, eu me atrapalho nas coisas que eu faço. Essa que é a ideia do amor, vai ser um amor com algum nível de descontrole. E esse descontrole pode, por consequência, né, trazer ciúmes, trazer, né, algum conflito ali. Ou, por exemplo, a pessoa é uma pessoa, digamos assim, impaciente, ela é impaciente nas questões que ela faz. Vai ser um amor com impaciência. Então, tão somente o amor, né, falar que só o amor, é claro, o amor é um ingrediente muito importante. Mas se nós não levarmos em consideração outras questões que a pessoa tem, que ela carrega junto com ela, esse amor, ele de alguma forma, ele vai ser, digamos, ele vai fazer essa ligação com essa característica e vai ser um tipo de amor talvez não tão assertivo, né? E existe, então, um segredo para se manter um relacionamento duradouro? Uma fórmula mágica? Olha, então, né, você me coloca numa situação, assim, bem difícil até, mas vamos lá, assim, sabe, Juni? Claro que, assim, não... para cada pessoa é evidente que vai existir, digamos assim, a sua fórmula, né? Tanto é que nós estamos conversando aqui sobre alguns tópicos, sobre alguns pontos, e muitas pessoas, né, que nos ouvem ou que nos assistem agora, talvez elas vão pensar, não, tudo bem, eu até coloco isso tudo em prática e ok, as coisas funcionam, legal. Mas, não, eu não coloco essas questões aí que o Antônio está lá discutindo com a Liz e com a Juni, né? Mas mesmo assim funciona. Então, para cada pessoa é evidente que vai ser algo assim que vai, digamos, trazer um resultado positivo. Mas eu gosto muito assim de trazer a ideia das afinidades, sabe? Como eu discuti há pouco, eu diria assim que quando eu percebo, pelo menos essa é uma experiência em consultório, quando eu percebo que, né, não vou ser repetitivo, mas quando essas afinidades, elas não estão mais batendo, então, respondendo a tua pergunta, a fórmula seria essas afinidades, sabe? Então, quanto mais, melhor, aí eu diria, sabe? Perfeito. Bom, falando nisso, a gente agora, no mundo digital, está cheio de aplicativos, sites, portais que tentam fazer essa conexão das afinidades. Certo, né, exatamente. E, enfim, funciona? Como é que você vê esse tipo de recurso para que se estabeleça um relacionamento afetivo, enfim? Assim, eu vejo, né, tem experiências, né, de pessoas que realmente se conheceram por essas redes, se conheceram por esses... fizeram uso desses recursos e são muito felizes, né? Eu particularmente, eu conheço muitas pessoas, né, que... Muitas talvez seja um pouco de exagero, mas conheço algumas pessoas que fizeram uso dessa ferramenta e realmente acho que a grande questão talvez não seja exatamente aonde as pessoas se encontraram, sabe? Mas a maneira como elas alimentam essa relação. Uma das questões assim que eu vejo que é muito importante, sabe, Lisa, Juni,
é o fato de que, por exemplo, né, isso é algo que a gente percebe no consultório, né? Muitas vezes um perfil assim, um tipo de casais que nos procuram, geralmente quem vem ou é ele ou é ela primeiramente, né? Então ele vem e traz uma série de situações e tudo mais. E de alguma forma ele procura trazer o outro numa segunda sessão. Então, às vezes esse outro vem de uma forma assim um pouco forçada, amarrada, e não queria fazer a psicoterapia, e isso tudo é bobagem, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Mas muitas vezes depois no decorrer ele percebe que, ok, é interessante, né? É bom o processo. Então, a questão onde se encontraram, ou, né, se foi através das redes, ou se foi em algum... O grande ponto não é esse. Um segundo ponto que eu diria, que eu percebo, é que se uma pessoa procurou a psicoterapia, muitas vezes contrariada, muitas vezes sem que o outro, né, realmente gostaria de participar desse processo, o que a gente percebe é que não há diálogo. Né? Não há essa possibilidade de que um dê voz ao outro, né? Voz em que sentido? Conversar, como está essa relação, como eu estou, como nós estamos, né? O que eu tenho feito, qual a maneira como eu tenho agido nessa nossa relação e que de repente poderia ainda melhorar, ou seja, convidar o outro para um feedback. Geralmente quando a gente fala em feedback, né, eu vou te dar um feedback é aquela, né, como se fosse eu vou brigar com você, né, né, e não, o feedback ideal é aquele que eu chego para a pessoa e, ok, fale sobre nós, né, eu dou voz para essa pessoa. Então, a questão aonde essas pessoas se encontrarem, é claro, funciona, muitas pessoas recorrem a esse recurso e estão aí muito felizes até hoje. Outro problema, assim, que costuma atrapalhar bastante os relacionamentos é o ciúme, né? Uhum. Então, até onde esse ciúme é saudável e se é possível controlar esse sentimento? Então, assim, né, Júnior, o ciúmes, ele acaba, a gente tem que, num processo psicoterapêutico, o que eu procuro identificar, né, falando um pouco sobre também o meu trabalho, a maneira como eu trabalho com essa questão. Esse ciúmes, ele é pautado em algo concreto, ou ele é tão somente, digamos assim, das crenças que a pessoa desenvolve, né, quanto ao relacionamento. Então, nesse tratamento, nesse trabalho com o casal, se num dado momento, por exemplo, eu percebo que a pessoa construiu crenças, ela construiu valores, ela construiu uma série de condições que não necessariamente se percebe na relação, ou seja, o outro nunca traiu, o outro nunca, né, isso fica muito claro, fica muito evidente que a pessoa não consegue, digamos, dar provas de que realmente existe algo concreto por trás desses ciúmes, a gente volta para a psicoterapia individual, ou seja, tem questões ali com essa pessoa específica que não depende do outro. O outro não fez nada, o outro age de uma forma correta, jamais trairia, sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar essas crenças, esses valores, essas questões que essa pessoa construiu em relação aos ciúmes, que é dela. Agora, no processo psicoterapêutico, ok, o outro realmente... sabe, assim, às vezes os olhares, né, aí a pessoa comenta, quando eu saio com você, você fica olhando para as outras mulheres, eu percebo, e o outro, num dado momento, ele, não, tá, mas isso todo homem faz. Opa, né, então tem algo aí que realmente é do casal. Ok, então, diferenciar essa parte. Exatamente. Agora, como é que você está vendo os relacionamentos hoje? Porque você deve ter vários exemplos aí, né? Os casamentos, a sensação que a gente tem é que os casamentos estão mais curtos, as pessoas não têm muito mais tempo para investir nas relações e tal. Será que isso é verdade ou não? Ainda existe aquele mito do casamento, as pessoas que querem viver felizes para sempre. Como é que está isso? Então, até eu trouxe um dado aqui do IBGE, sabe, Lisa? O IBGE, ele, comparando aqui 84 a 2014, aí 10 anos, né? Houve um aumento aí de 160% no número de separações, de divórcios, né? Então, o ano de 2014 foram 340 mil divórcios, né? Então, realmente, alguns atribuem as mudanças nas leis que facilitaram esse processo do divórcio e tudo mais. Então, realmente, assim, a gente percebe que isso vem acontecendo, vem aumentando. Por incrível que pareça, alguns casais, né, ou geralmente quando é um que procura a psicoterapia, ela procura a psicoterapia justamente para conseguir terminar o relacionamento, né, porque né, ela não, em casa e com as questões, ela não tem coragem, ela não tem, então durante o processo ela consegue ir se colocando e colocando as suas opiniões, as suas questões e acaba fazendo uso da psicoterapia.
Então, assim, o que eu posso colocar a respeito disso, né? Muitas vezes, a maneira como essas pessoas iniciaram o processo, não houve aquilo que a gente poderia colocar em termos de contratos, né? Algumas questões básicas até, né? Como as questões das afinidades que eu trouxe aqui antes, né? Então, quando essas questões não são muito bem conversadas, não são muito bem discutidas, e acreditando que o amor vai resolver tudo, né? A gente casa e a gente se ama e depois, né? E várias pendências ficaram aí por resolver. Com toda certeza, ou se resolve ou numa psicoterapia, ou buscando ajuda em leituras e tudo mais. Então, se a pessoa realmente ela fica com essa ideia de que não tão somente o amor vai conseguir resolver essas nossas pendências, realmente é o que tem acontecido, sabe? Talvez uma certa imaturidade aí das pessoas em não encarar esse processo com uma maior seriedade, sabe? Hoje em dia tem muitos casais homoafetivos. Você acredita que a sociedade está mudando ou ainda há preconceito em relação a esses casais? Muito preconceito, né? Assim, Juni, eu diria até que infelizmente, sabe? Porque as pessoas, elas ainda têm essa prática de alguma forma, tentar interferir no relacionamento do outro, né? E quem somos nós para definir se essa pessoa ela deve, não deve se relacionar com esse ou com aquele? A grande questão é, se a pessoa ela é feliz e ela está bem naquela relação, ok, né, sabe? Mas infelizmente a nossa sociedade ainda existe um preconceito muito forte em relação a isso. Tá certo, a gente quer agradecer muito a sua participação. Nós conversamos com o psicólogo Antônio Carlos Lansoni, atende aqui em Itajaí, né, Antônio Carlos? Em Itajaí e em Brusque. Em Brusque também? Isso. Ok, a gente vai deixar os links dos seus contatos no nosso blog, no Facebook do programa também. E é isso, o tema psicoterapia de casais, acho bem interessante para essa época, Dia dos Namorados, né, Júnior? É domingo, né, dia 12. Sim, com certeza. Parabéns pela ideia e pela proposta, com certeza. Obrigada. Mais uma edição do Viva Voz vai ficando por aqui. Você que está acompanhando o programa, muito obrigada pela audiência. Até segunda-feira.